Olá pessoal, estamos de volta agora com a força magnética. Vamos representar ela com um F maiúsculo e um Mzinho aqui embaixo, né? Como eu comentei com vocês anteriormente, a força magnética apresenta algumas características bastante peculiares, que você vai perceber que vai diferir ela das outras forças que vocês já conhecem. Então vamos ficar atento aí. Primeiramente, existem três condições para que a força magnética aconteça. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, como toda força, né, ela vai precisar de um campo. Se é uma força magnética, nesse caso, ela vai precisar da presença de um campo magnético, né? Então, essa é a primeira condição, você tem que ter ali um campo magnético. Segunda condição, a força magnética ela só irá atuar em cargas elétricas. Nós já vimos que tem uma relação do magnetismo com a eletricidade, né? Então, força magnética só atua em cargas elétricas. Agora, se você tiver uma região com campo magnético, se lá dentro tiver uma carga elétrica, ainda assim não vai acontecer a força magnética. É necessário que esta carga elétrica esteja em movimento, ou seja, você precisa de ter uma velocidade nessa carga elétrica. Tá? Aí sim, tendo isso, vai acontecer a força magnética. Então, aqui, por exemplo, tem uma situação de uma carga positiva, ela tem uma velocidade para a direita e ela irá entrar nessa região onde tem um campo magnético. Quando ela entrar aqui dentro, quando ela estiver atravessando essa região, irá atuar sobre ela uma força magnética. Tá? E vendo essas condições, já dá para a gente perceber que para calcular a força magnética, eu vou precisar de um campo magnético, né? Vou precisar do valor do campo magnético, do valor da carga elétrica e do valor da velocidade, né? Então, é fácil a gente até entender aí como seria a equação só analisando essas condições. Então, vamos ver essa equação. Olha só, ela ficaria assim, ó. Ela é a equação da força magnética. Ela depende, então, da carga, da velocidade e do campo magnético. Ah, professor, mas está diferente isso daí, né? O que é esse símbolo aqui? Esse xizinho com círculo. Não sei se vocês já viram isso antes, mas isso é um produto vetorial, né? A força, ela não é um vetor? Pois é. E nesse caso, a força magnética, ela vai ser um resultado de uma multiplicação entre dois outros vetores. Olha só, a gente vai multiplicar o vetor velocidade com o vetor campo magnético e aí surge a força magnética, tá? Produto vetorial. Vou falar mais um pouquinho sobre ele. O que acontece? É uma coisa mais ou menos assim, ó. Você tem aqui ó, o vetor campo magnético, o vetor velocidade, aí tem um ângulo entre eles, tá vendo? E o produto vetorial, gente, o resultado de um produto vetorial é sempre perpendicular aos vetores que estão multiplicando, tá? Isso é uma característica de todo produto vetorial. Então, a força magnética ela vai ser sempre perpendicular à velocidade. Sempre isso vai ocorrer. Então, é importante que vocês já tenham isso em mente. Tá joia? E como que a gente chega nesse valor? Né? Como que a gente resolve um produto vetorial? É muito simples. Né? Basta você multiplicar isso daqui, esse produto, pelo seno do ângulo entre os vetores. Tá? Então, você vai ter aqui os módulos, né? Os valores da carga, da velocidade do campo, multiplica e multiplica também pelo seno do ângulo entre eles. Vocês vão perceber que, na maioria das vezes, por exemplo, esse ângulo aqui vai ser 90 graus. O ângulo entre o campo magnético e a velocidade. E aí, seno de 90 dá 1, a equação fica mais simples, tá? Eu vou comentar disso no próximo slide, ok? Bom, só identificando aqui então, né, a equação da força magnética, nós temos aqui a carga elétrica, V a velocidade da carga, B maiúsculo campo magnético, e esse θ vai ser o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Tá joia? Bom, então explorando mais um pouquinho essa equação, vamos entender melhor essa questão do seno de θ. Tá? Vocês vão ver que geralmente os exercícios facilitam a sua vida. Ó, primeira situação. A primeira situação é essa daqui. Eu tenho uma partícula, uma carga. Essa carga elétrica ela possui uma velocidade para a direita e o campo magnético também está para a direita, no mesmo sentido e direção. Qual seria o ângulo aqui, gente, entre essa velocidade e o campo magnético?
como eles estão paralelos, o ângulo seria zero, tá? Então, se você fosse jogar isso nessa equação, um θ igual a zero, quanto que vale seno de zero? Vale zero, né? Então, isso ia anular toda a minha equação, ou seja, quando a velocidade está no mesmo sentido e direção do campo, a força magnética vai ser nula. Tá? Eu não vou ter força magnética nesse caso. Segunda situação. Agora eu tenho aqui uma velocidade para a direita e o meu campo magnético ele está entrando na tela. Né? Lembra lá o xizinho? Significa que ele está entrando na tela. Ou seja, nesse caso aqui, vai formar 90 graus entre o campo magnético e a velocidade. Né? Eles serão perpendiculares. Então, eu teria um θ igual a 90. E aí, na hora que eu jogo aqui, ó, seno de 90. Seno de 90 dá 1. Né? É o valor máximo possível para o seno. Ou seja, nessa situação aqui, eu vou ter o maior valor possível para a minha força. Eu vou ter uma força magnética máxima. Então, essa é a situação ideal. É a melhor situação e é a que mais vai aparecer nos exercícios, tá, gente? 90% dos exercícios de vestibulares, então, aí mais de 90%, vão colocar essa situação aqui para vocês. Com o ângulo entre a velocidade e o campo magnético sendo 90, e aí a equação da força magnética se resume a isso daqui, ó, QVB, né? Já que o seno de 90 dá 1, fica isso daqui. Então, essa equação aqui vocês têm que saber, tá, gente? Isso daqui o exercício não vai te dar pronto lá no vestibular, por exemplo, não. Você tem que saber que a força magnética é igual a QVB, né? Carga, velocidade, campo magnético. Tá joia? Ah, e se aparecer, por acaso, é muito raro, né? Mas e se aparecer um exercício que o ângulo é diferente de 0, de 90? Aí o exercício vai ter que te informar esse ângulo. E ele te informando o ângulo, você vai saber, opa, é diferente de 90. Então, eu vou ter que multiplicar pelo seno do ângulo. Só isso. Então, agora vamos entender como que a gente encontra o sentido dessa força magnética. Né? Nós já vimos como que a gente pode calcular, né? A equação simplificada fica dessa forma, que corresponde, inclusive, a essa situação que está aqui também, né? Temos o campo magnético perpendicular à velocidade, seno de 90 vai dar 1, a equação fica assim, a situação mais comum. E para encontrar o sentido, a gente também vai usar uma regra, nesse caso chamada regra do tapa. Tá? Eu vou explicar para vocês porque essa daqui é a forma mais fácil de entender, na minha opinião. Por isso eu vou explicar desse jeito. Bom, funciona da seguinte forma. Você pega a sua mão direita também, tá? E aí você vai ter o seguinte. O seu dedão, ele vai ficar sempre no sentido da velocidade da carga. Tá? Então, dedão no sentido da velocidade. Os outros dedos, os dedos médios, eles vão ficar no sentido do campo magnético, igual acontecia lá com a regra da mão direita. Ok? Dedos médios, campo magnético. E aí, pessoal, é como se você fosse dar um tapa, né, na partícula. Por isso, a palma da mão vai representar o sentido da sua força magnética. Né? Então, vamos tentar aplicar isso aqui nessa situação. Olha só, o dedão no sentido da velocidade. Aí agora você vai ter que pegar a sua mão direita aí e fazer aqui, ó, na tela, tá? Não adianta você ficar só no pensamento, não. Isso aqui você tem que movimentar a mão aí agora mesmo. Então, pega a sua mão direita, coloca o seu dedão no sentido da velocidade, tá? Os outros dedos você vai colocar no sentido do campo magnético, que nesse caso está entrando na tela, né? Olha o xizinho, ó, xizinho entrando, então põe os outros dedos entrando na tela, e aí é como se você fosse dar um tapa na partícula, né? Então você vai ver que você vai dar o tapa para cima, então vai surgir uma força magnética aqui para cima, né? Esse é o sentido da força magnética nesse caso. E aí, o que vai acontecer? Veja que a força magnética, como a gente tinha visto antes, ela é sempre perpendicular à velocidade. E como consequência disso, essa partícula, então, vai ter uma trajetória que vai se aproximar muito de uma circunferência. Ela vai começar a descrever uma circunferência enquanto ela estiver nessa região do campo magnético. Quando ela sair da região do campo magnético, a força deixa de atuar. E aí ela começa a descrever uma trajetória retilínea. A força magnética ela vai ser sempre uma força centrípeta.
né, direcionada para o centro do movimento, por ser perpendicular à velocidade. Então, isso tende sempre a descrever uma circunferência. E um detalhe importante aqui, para encerrar, é que aqui nós temos uma carga positiva, tá vendo? Então, nós aplicamos a regra da mão direita, que é utilizada para a carga positiva. Ah, professor, e quando a carga for negativa? Quando a carga for negativa, é muito simples. Você vai apenas inverter o sentido da força. Tá? Então, para uma carga negativa, seria o contrário, seria para baixo. Então, para a carga negativa, a força sairia, na verdade, das costas da sua mão. É como se você fosse dar um tapa assim, com as costas da mão. Tá? Então, lembrem-se disso. Carga negativa inverte o sentido da força. Bom, então é isso, pessoal. Já já eu vou mostrar mais um vídeo com algumas situações muito comuns de cair nos exercícios, nos vestibulares, para a gente poder aplicar isso daqui. Até o próximo vídeo, então.